Woods. Suzana, por favor. Tudo bem? Bem-vinda. Sou psicóloga, gente, então preciso de uma ajuda tecnológica. Esse está ligado? Ah, tá. Suzana. Bom, oi. Vamos só anunciar para a galera que o seu pequeno resumo ali, para manter o protocolo. Verdade. A Suzana, que é psicóloga e bacharel em psicologia da Universidade Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, pós-graduada em modelos de gestão estratégica de pessoas na FIA, em São Paulo, pós-graduação também em gestão de negócios, Fundação Dom Cabral, Rio de Janeiro, em andamento, passagens pela Interlig, Ericsson e Globo, onde hoje atua como especialista de atração, recrutamento e seleção. Porque tem também uma galera acompanhando a gente no site do IEL, e agora eles também estão acompanhando os detalhes que estão aqui no telão. Muito obrigada. Obrigado. Bonito isso aí, né? Queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, não só em nome da TV Globo, mas pessoalmente é um prazer muito grande conversar com jovens assim como eu sobre carreira. E eu fiquei refletindo muito sobre o tema do bloco, esse bloco de 4 palestras que vocês estão tendo aqui agora. E 3 palavras me chamaram a atenção quando eu estava olhando o tema desse bloco. Carreira, habilidade e trabalho dos sonhos. E como falar sobre trabalho dos sonhos para talvez um grupo de pessoas que ainda não saibam quais são os seus sonhos? Ou que talvez ainda não tivessem a oportunidade de ter identificado qual é esse sonho. E eu queria fazer uma enquete rápida com vocês. Quem de vocês tem certeza de que o que está fazendo hoje é o que vocês querem fazer para o resto da vida? Dê uma olhada quantas mãos tem levantado. São poucas, né? E eu acho que é um processo. Eu acho que encontrar o que se ama, o que se quer fazer, é um processo. E eu também passei por esse processo. Hoje eu gosto muito do que eu faço, eu amo o que eu faço, e não necessariamente eu vou amar o que eu faço hoje para o resto da minha vida. E eu acho que esse processo de escolha é um processo engraçado, porque a gente escolhe muito cedo, a gente escolhe a nossa carreira muito cedo. E eu escolhi a minha profissão quando eu tinha 17 anos, eu tive que fazer uma opção de qual faculdade eu ia cursar, escolhi psicologia, tinha 0 de certeza que era isso que eu queria fazer. E durante os 5 anos da minha faculdade, eu tive que escolher o que eu queria fazer. Eu tinha milhões de oportunidades dentro de psicologia. Eu podia ir pela psicologia educacional, eu podia ir pela psicologia do esporte, eu podia ir pela psicologia do trânsito, psicologia clínica, psicologia organizacional, que é a carreira que eu escolhi para mim. E eu acho que são muitas variáveis que fazem a gente decidir para que lado a gente vai. E não tem um lado certo, não tem o certo e o errado. Eu acho que a gente vai testando possibilidades. Só que a gente foi treinado para testar essas possibilidades e dar certo. E quando não dá certo, todo mundo fala, putz, eu falei para você que não ia dar certo. Você escolheu o caminho errado. Não era por aí que você tinha que ter ido. E todo mundo vai opinar qual é o caminho que você tem que escolher. E esse caminho é um pouco do que o Arthur estava falando, é o que faz sentido para você, é o seu propósito. E o que faz sentido para mim é diferente do que vai fazer sentido para vocês. Eu trouxe uma frase, pode ser um pouco batida, mas é uma frase do Michael Jordan, que ele fala que ele errou mais de 9.000 arremessos na carreira dele, perdeu quase 300 jogos, 26 vezes ele foi escolhido para fazer o arremesso final, e ele falhou. Ele falhou vezes e mais vezes na carreira dele. E foi por causa disso que ele se tornou um vencedor. E desde sempre, eu acho que desde a escola, quando a gente erra, a gente é punido. Se eu tomo uma nota baixa, eu sou punida. Se eu não vou à aula, eu sou punido. Então, o fracasso, ele é muito mal visto. E a gente viu bastante
Eu acho que desde a tarde de ontem, hoje de manhã, a gente teve um bloco muito grande sobre empreendedorismo, e todo mundo que pensa em empreender pensa em ter sucesso. E a gente viu que, na verdade, quem teve sucesso fracassou muitas vezes e fez escolhas muito erradas. E eu estava falando que eu fiz a minha escolha de carreira quando eu tinha 17 anos. Eu não fiz uma faculdade de primeira linha, eu não fiz uma escola de primeira linha, e eu me vi num cenário onde eu precisava me diferenciar. Falei, caramba, só na minha turma tem 40 alunos. Tem 40 pessoas que vão disputar uma vaga comigo assim que eu sair da minha faculdade. E agora? Como é que eu vou fazer para me diferenciar? E eu estava numa faculdade, eu fiz Estácio, e Estácio foi uma bela faculdade para mim, mas ela, em muitas das empresas, não é reconhecida como uma faculdade de primeira linha. E eu fiz uma escolha. Eu tinha que me diferenciar. Eu escolhi fazer estágio desde o meu primeiro período. Na grande maioria dos estágios, eu não ganhei absolutamente nada. Muito pelo contrário, eu precisei pagar algumas vezes, porque eu, sei lá, ganhava vale-transporte quando eu ganhava. E eu fiquei, eu acho que ao longo dos 5 anos de faculdade, eu fiquei 4 meses só sem fazer estágio. Só que eu fui testando. E eu fui testando todas aquelas possibilidades de psicologia que eu falei para vocês antes. Eu tinha uma certeza, quando eu entrei na faculdade, que eu não queria fazer estágio em psicologia hospitalar. E quando eu estava no meio da faculdade, qual foi a possibilidade que me surgiu? Um estágio na psicologia hospitalar. E eu falei, cara, eu não vou fazer. E aí eu fiquei pensando, e eu falei assim, eu acho que eu vou fazer. Eu acho que até para ter propriedade para dizer que isso não é o que eu quero, eu preciso ir lá, testar, e ver de fato que aquilo não é o que eu quero. E foi uma merda. Foi horrível. Eu odiei. Fiquei 6 meses trabalhando num hospital público no Rio de Janeiro, na beira da Avenida Brasil. Eu trabalhava na maternidade, era um hospital referência de gravidez de risco. Então, era um ambiente pesado para alguém ainda que não curtia isso. Foi um período difícil, mas foi onde eu tive grandes aprendizados e onde eu tive convicção para dizer que aquilo não era o que eu queria fazer. Só que, como eu falei para vocês, eu tive que fazer escolhas. E a minha escolha de me diferenciar foi fazendo todos os cursos que surgiam, todos os estágios que eu podia fazer, mesmo aqueles que eu não queria fazer, eu fiz, porque o cenário ele não era favorável. São 16 milhões de estudantes no Brasil. Tem 1 milhão de vagas de estágio. Então, a cada 6 pessoas, a cada 100 jovens, 6 vão conseguir uma vaga de estágio. E é um cenário cruel, porque a gente já estuda pra caramba para concluir o ensino médio, depois a gente estuda pra caramba para entrar na faculdade, a gente tem que ralar pra caramba para conseguir um estágio, e a gente ainda tem que ralar pra caramba quando a gente sai da faculdade para conseguir um emprego. Então, essas foram as escolhas que eu fui fazendo na minha vida. E foram escolhas que foram importantes para eu conseguir me diferenciar. E acho que a maior escolha que eu fiz, e aí eu vou falar um pouquinho de TV Globo, né? Por que eu escolhi estar aqui hoje na TV Globo? Por que eu escolhi essa carreira dentro da Globo? Eu trabalhava na Ericsson antes, era uma empresa de telecom. Eu tinha tido uma baita oportunidade, que tinha sido uma coisa que eu tinha corrido atrás e que eu tinha buscado, que era trabalhar fora do Brasil. Eu queria muito, eu conversei bastante com a minha gerente, a gente fez um plano de ação, surgiu uma vaga, e eu fui. E fiquei 1 ano e meio fora, e quando eu voltei, eu voltaria para essa mesma empresa em São Paulo, que era a sede, era onde eu estava trabalhando na época. E a minha gerente de São Paulo tinha saído. Então, quando eu estava voltando para São Paulo, a minha diretora virou e falou assim, Suzana, tem uma vaga aqui para você. A vaga da sua gerente, eu estou fazendo seleção. Então, se você quiser, essa vaga é sua. Eu tinha 27 anos. E foi uma decisão, eu fiquei alguns dias pensando, e eu acho que eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha carreira, que foi dizer não. E por que eu disse não? Eu estava voltando para São Paulo
ia ter uma oportunidade de ser gerente de uma grande empresa, talvez ter um salário bacana, com 27 anos ser gerente, mas não era isso que eu queria. E por que não era isso que eu queria? Porque eu sabia o que era aquela atividade, eu sabia que eu não ia me desenvolver fazendo aquela atividade, e talvez aquele propósito não fizesse sentido comigo. Eu sei que daqui a 2, 3 meses, 6 meses no máximo, eu ia estar frustrada, e eu tomei uma decisão. Eu não aceitei e fiquei desempregada, porque a minha decisão foi voltar para o Rio de Janeiro e não voltar para São Paulo. Eu pedi demissão, nem fui demitida, ainda pedi demissão. Não aceitei essa posição de gerente e fui para uma outra carreira, que é uma carreira especialista. E eu não sei quantos de vocês são familiares com esse Y e por que existe esse Y, porque é um termo muito comum no ambiente corporativo. Quando você vai subindo ali nível júnior, pleno, sênior, depois você chega numa decisão se você vai para a linha gerencial ou se você vai seguir uma carreira de especialista. E eu até hoje tenho essa dúvida. E eu me questiono muito e converso muito com a minha gestora hoje se a carreira gerencial é a carreira que eu quero. Eu tenho muita dúvida se eu tenho vontade de ser gestora em algum momento da minha vida. Não decidi isso ainda, não sei se esse é o trabalho dos meus sonhos, mas talvez valha a pena eu tentar em algum momento para ver se é isso que eu quero, mas, por enquanto, estou bem como especialista. E aí eu tomei uma decisão de vir para a Globo. E por que a Globo? Acho que a Globo está vivendo um momento de transformação. No início do ano passado, a gente teve uma mudança na direção geral da TV Globo. Foi uma empresa que completou esse ano 49 anos de existência. Tem o reconhecimento que tem dentro do Brasil. Só que o que mais me motivou nessa vinda para a Globo foi o que a Globo quer ser daqui a 49 anos. E esse lugar que a Globo quer estar faz sentido com a minha carreira. Acho que a Globo quer deixar de ser uma empresa de TV aberta e passar a ser uma empresa produtora de conteúdo. E conteúdo, e vocês são consumidores de conteúdo, assim como eu, o conteúdo hoje não está dentro da TV aberta, necessariamente. Os nossos portais, G1, GE, G-Show, são os portais mais acessados na internet. Só que hoje, necessariamente, quando a gente quer consumir um conteúdo, não necessariamente eu vou na TV aberta. Eu vou no Netflix, eu vou no YouTube com vários canais, eu vou no NetNow, eu vou no TV fechada. E eu acho que esse foi o fator que mais me motivou nesse futuro da TV Globo. E isso fez sentido com o que eu estava buscando para a minha carreira. Eu queria participar de um novo momento, de um momento de transformação da maior empresa de comunicação do Brasil. É um processo fácil? Nem um pouco. É um processo extremamente doloroso, extremamente difícil, que exige que a gente traga novas pessoas, que exige que a gente traga mudança, rapidez, para uma empresa que não estava acostumada com isso há 49 anos. Há 49 anos a gente faz basicamente a mesma coisa do mesmo jeito. E eu vou mostrar para vocês um exemplo desse movimento que já vem acontecendo na Globo. Eu acho que é um exemplo bem pequeno de uma das coisas que estão acontecendo na Globo hoje. Você coloca o vídeo 1, por favor? Nesta terça, tem uma comédia em ritmo de confusão na sessão da tarde. Eles viviam se metendo em confusão, só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. Vai ter muita confusão. Uma confusão sem tamanho está transformando a vida desse garotão em coisa de cinema. Tem romance e muita confusão. E acabou se transformando no rei da confusão. Não vai faltar confusão com essas duas babás nada perfeitas. Mas depois que esses hóspedes do barulho chegaram, a vida do casal se transformou numa tremenda confusão. Despertou 1000 anos depois para viver uma bela história de amor e aprontar altas confusões. Esses moleques vão aprontar confusões tamanho família. Esse moleque adora aprontar as maiores confusões. Uma dupla da pesada, aprontando confusões tamanho família. Ele também vai arranjar muita confusão e conquistar os mais belos corações. E para alcançar esse sonho, os dois vão acabar se metendo em confusões sem tamanho. Agora vai ser tanta confusão que só vendo pra crer.
um mestre na arte de arrumar confusão. Mas depois de uma tremenda confusão, foi parar na cidade grande. E confusão é o que não vai faltar, aprontando confusões do outro mundo. Agora, a noite é uma criança para esses dois. E vai rolar confusão para dar e vender. Vai sobrar confusão para todo mundo. Mas essa nova carreira não vai ser moleza, porque ele tem um talento todo especial para arranjar confusão. Essa turma vai aprontar tanta confusão que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele adora se meter em confusão e vai fazer esses malfeitores se darem mal pra cachorro. E vai ser uma tremenda confusão. Porque esses dois malucos têm um parafuso a menos e confusões de sobra. Pra quem gosta de confusão, esse lugar é um prato cheio. E você vai se divertir com essa história de amor que é pura confusão. Acreditem, eu editei o vídeo. Senão ele ia continuar, ainda tinha mais 1 minuto de muita confusão. Você consegue passar o vídeo 2 para mim agora, por favor? Isso é um exemplo que vocês vão ver agora de como a gente mudou as chamadas dos nossos produtos. Qual é o filme inesquecível desta quinta na sessão da tarde? Assim fica fácil. Na sessão da tarde. Você vai viver um conto de fadas. Eu sou um ogro. Ok, me desculpe. Você vai viver um conto de ogros. Shrek 2. Entre pro clube, vai ser maneiro. Sexta, na sua sessão da tarde. Eu acho que isso mostra um pouco, assim, isso é um detalhe muito pequenininho de toda a transformação que a Globo está passando. É engraçado quando a gente fala de transformação da Globo, porque a gente fez pequenas mudanças na grade de programação. A sessão da tarde agora é depois do Vale a Pena Ver de Novo, não sei se vocês perceberam já. A gente mudou a logo da sessão da tarde, isso causou muita reclamação para a gente. Porque é engraçado que, ao mesmo tempo que a Globo é alvo de muita crítica, a gente está na casa de todo mundo todos os dias. E uma das coisas que a gente ouviu várias vezes foi assim: como é que vocês mudaram a logo da sessão da tarde? Pô, tá dentro da minha casa. Como é que vocês mudaram e não pediram para mim? Não pediram permissão, não fizeram uma pesquisa, não falaram nada? Como assim? E eu acho que a Globo é esse lugar que as pessoas imaginam que é um lugar distante e que, na verdade, não é. É um lugar onde todo mundo se encontra. E isso faz parte do que a gente gostaria que a TV Globo fosse. E a gente quer parar de olhar para a audiência e olhar para a relevância do que a gente faz. Quando a gente coloca um produto como Dupla Identidade, quando a gente coloca um produto como o Meu Pedacinho de Chão, que não necessariamente tiveram audiências extremamente relevantes, mas em termos de relevância de conteúdo, de discussão sobre conteúdo, isso trouxe muita relevância para a gente. É um outro pensamento de produção. É um outro pensamento de conteúdo. Só que, como é que a gente faz esse novo movimento da Globo? Como é que a gente faz esse novo momento da Globo? A gente faz com pessoas. E para que a gente consiga construir os 49 anos de Globo que a gente quer construir, a gente precisa de novos talentos, a gente precisa de gente nova. E aqui tem um exemplo de 2 projetos que a gente está fazendo agora, que foi o programa de trainee e o programa Talentos da Narração. Só que eu queria falar com vocês, antes de mostrar um pouquinho desses 2 projetos, por que eu escolhi trazer esses 2 projetos. Não sei se vocês lembram, no início da palestra, que eu falei do tema da carreira, habilidades e sonhos. E aqui eu estou falando de 2 carreiras completamente diferentes, que reúnem habilidades completamente diferentes e que tratam de sonhos completamente diferentes. Quando eu estou falando de um programa de trainee, eu estou falando de um perfil de jovens, líderes, talvez empreendedores, mas não necessariamente eles tenham criado as suas empresas, mas tenham empreendido dentro do que elas fazem, estão inconformadas de alguma certa forma com o que elas fazem, e vieram trazer esse conhecimento para cá. E o projeto do Talentos da Narração
O Sport TV está crescendo muito, tem uma necessidade de renovação de narração, tem uma necessidade de trazer novas linguagens para dentro da empresa. E a quantidade de eventos que a gente transmite todo ano aumenta exponencialmente. Então, a gente precisou trazer novas pessoas para dentro da organização para ajudar. E isso são 2 exemplos só de toda essa renovação de atração de pessoas. E a gente precisa inovar também na forma como a gente convida essas pessoas para participarem do programa. E eu vou mostrar para vocês os 2 vídeos de convocação que a gente usou, que eu acho que mostra um pouquinho dessa renovação também. Vídeo 3, por favor. Você que tem mais de 18 anos em nível superior completo, você que é dinâmico, arrojado e está sempre em movimento, este é o seu lugar. Aliste-se no programa de trainee da Globo e venha fazer parte da maior empresa de comunicação do Brasil. Com programa de trainee, eu vou trabalhar aqui, e na Globo eu vou crescer, sem entrar pro BBB, Francamente, hein? Ao se alistar em nosso programa de trainee, você poderá ser selecionado para receber treinamento intensivo em diversos setores da Globo. Formado, este é o seu lugar. Venha construir o seu futuro e o nosso. Aliste-se no site. E eu acho que desde que o Márcios e o Marcelo Adnet começaram a zombar da gente mesmo, a gente pensou, pô, por que não trazer isso para dentro da nossa seleção? E a gente foi conversar com eles quando a gente estava pensando em fazer esse programa de trainee. E a ideia do vídeo veio deles. E eles falaram assim, pô, esse é o ano que a gente está completando 40 anos da ditadura. Vamos brincar um pouco com isso? Vamos trazer um pouco dessa alegria, desse questionamento para dentro dos nossos processos seletivos. E foi aí que a gente começou a perceber que atrair vocês e gerar o interesse de vocês pelas organizações depende não só de uma chamada legal, mas de uma reestruturação, de um aprofundamento, de uma mudança cultural. E é esse momento que a Globo está vivendo. Passa para mim o vídeo 4, por favor. E esse é o vídeo do Sport TV, do projeto Talentos da Narração. Em 2012, Sérgio Maurício narrou um momento inesquecível. Sara Menezes, sensação pro jogo de Vasari. Medalha de ouro pro Brasil com Sara Menezes. Um dia para entrar na história do judô brasileiro. A sua voz também pode fazer história no Sport TV. Chegou a hora de mostrar que você é um dos talentos da narração que estamos procurando. Entre no site e faça parte do nosso time campeão. E aí eu queria reforçar aquele ponto que eu falei das habilidades, sonho, carreira e etc. Teve uma história muito engraçada no programa Talentos da Narração, que a gente foi no Brasil inteiro, a gente fez dinâmica, simulação de transmissão, a gente não terminou ainda o processo, eu vou falar um pouquinho dele mais para frente, mas a gente via muita gente que tinha entrado nesse programa com o sonho de ser um narrador, mas que não necessariamente o cara tinha habilidade para fazer aquilo, o cara tinha talento para fazer aquilo. E eu acho que o mesmo esbarra no programa de trainee. Então, voltando de novo na palestra do Arthur, mais cedo, é achar o que vocês fazem bem, o que vocês gostam de fazer. Não necessariamente as oportunidades de carreira que estão aqui na frente de vocês e que eu estou mostrando são as oportunidades de carreira que vocês querem. E antes de falar de oportunidade de carreira dentro da TV Globo, eu acho que tem que fazer sentido para vocês. E a gente acabou de fechar o programa de trainee, e nas vésperas do início dos meninos,
eu recebi uma ligação de um deles. Na verdade, ele tinha me ligado de manhã, não tinha podido atender, ele me mandou um e-mail e falou: Suzana, me liga, pelo amor de Deus, quando você voltar para sua mesa. Eu falei: nossa, aconteceu alguma coisa. Liguei para ele e ele falou assim: pô, eu estou numa dúvida danada. Eu passei ao mesmo tempo no programa de treine da Globo e eu passei no programa de treine da Burger King. E eu liguei lá para os caras da Burger King agora e eles me falaram: não, cara, vem para cá, aqui é o melhor lugar para você estar. Putz, a TV Globo é uma empresa engessada, hierárquica, não vai para lá, cara, o que você vai fazer com a tua carreira e tal. E ele ligou e falou assim para mim: pô, Sona, e aí? O que a Globo tem para me oferecer? Eu falei: Felipe, eu não vou falar para você que você tem que vir para a TV Globo. Eu quero saber o que você quer fazer da tua carreira. E a gente ficou, acho que uns 20, 30 minutos no telefone, e eu fui fazendo perguntas para ele que fizessem sentido para ele, porque não adianta eu trazer esse cara para cá e falar e prometer mundos e fundos e falar que aqui é a oportunidade que ele vai ter para a vida dele, se daqui a 3 meses ele vai estar frustrado. Isso não é aquilo que ele quer fazer. Então eu falei: cara, compara. Eu vou te falar o que é o programa de treine da Globo e você compara com o que te falaram do programa de treine da Burger King. Óbvio que eu quero muito que você venha. Você passou numa seletiva de 28 mil pessoas inscritas. Foram 28.350 pessoas inscritas. E ele foi um dos 18 selecionados no final. Só que de que adianta eu trazer esse cara para cá se isso não faz sentido para a vida dele? Daqui a 3, 6 meses esse cara está frustrado ou ele vai sair. E é um desperdício muito grande de investimento de tempo e dinheiro de qualquer organização que se propõe a fazer um projeto desse. Para a gente é motivo de muito orgulho ter 28 mil inscritos, só que, ao mesmo tempo, 28.350 pessoas inscritas, só que, ao mesmo tempo, eu tenho 28.282 pessoas frustradas porque não entraram na Globo. Eu tenho 18 pessoas felizes no final das contas. E isso eu acho que é um pouco do que eu estava falando sobre carreira, sonho, habilidade. Vocês têm que encontrar o que faz sentido para vocês. E essa oportunidade do que vocês querem fazer pode estar na Globo, pode estar na Danone, pode estar na Whirlpool, pode estar em qualquer outra empresa. Ou pode estar na empresa que vocês querem fazer. E não necessariamente vocês vão trabalhar em empresas para o resto da vida, não necessariamente vocês vão trabalhar nas suas próprias empresas para o resto da vida. Eu particularmente, tenho algumas ideias de negócios que eu gostaria de fazer, mas eu sou muito ruim como empreendedora. Muito ruim. Eu tenho uma coisa que a minha chefe fala muito, que eu sou muito inquieta. Eu tenho uma inquietude mental para as organizações. Eu não estou dizendo também que eu nunca vou construir uma empresa, que eu vou criar uma startup, que eu não vou fazer alguma das coisas que eu gosto de fazer. Mas eu gosto do que eu faço hoje. E isso se conecta, esse novo momento da Globo se conecta com o que eu quero. Pode ser que daqui a um ano não se conecte mais, e não faça mais sentido. E eu acho que o mesmo vale para o programa de talentos da narração. Superou absurdamente a nossa expectativa de inscrição. Foram 11.500 inscritos, a gente ainda não terminou esse processo, a gente está na etapa final de entrevistas. São 16 pessoas que estão em entrevista. Só que, de novo, eu tenho 11.400 e tantas pessoas que estão frustradas porque não entraram na Globo. Então, acho que é um cuidado grande que as organizações precisam ter quando vão atrair vocês, e o que a gente precisa comunicar para vocês tem que ser honesto da nossa parte de o que vocês podem esperar das organizações. As organizações ainda não estão no ritmo que muitas das startups estão. A gente está acho que qualquer empresa precisa evoluir muito ainda para acompanhar essa nossa geração, e eu também me incluo nisso. Várias vezes eu saio, tem dias que eu saio, putz, hoje foi bom, hoje valeu o meu salário. E tem dias que eu saio e falo assim, cara, eu quero matar um. Porque é frustrante, às vezes é frustrante. Só que no final do dia, ou no final do mês, a balança tem que ser positiva. Senão não vai fazer mais sentido para mim. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a refletir sobre o que vocês esperam da carreira de vocês e que vocês entendam que as habilidades que vocês têm e o sonho de vocês pode se encaixar em qualquer carreira, seja na TV Globo, seja em qualquer outro lugar. Obrigada.
Obrigada, Gabriel. Obrigado, Suzana. Estava ligado aqui no papo.